campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje vamos ler em tão boa companhia, que é a companhia de vocês, que visitam o canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier, nosso site. Lá estão todas as atividades do nosso centro. Hoje estamos lendo com vocês o livro Seara dos Médiuns e o texto de número 19, que vai nos falar sobre os espíritos da luz. Esse texto foi coletado lá no Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, dia 7 de março de 1960, já faz um tempinho, né? E ele nos fala então sobre os espíritos da luz. Parafraseando a luminosidade definida do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a língua das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e cometendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal, para o nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes e carentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida no exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivos a maior compaixão. Os espíritos de luz são pacientes, em todas as manifestações são benignos, não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não irritam, não são interesseiros, não guardam desconfianças, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos conhecemos em parte, e em parte imaginamos, entretanto. Eles, os emissários do bem eterno, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças. Falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos, então, tudo que venha a ser pueril. Verificaremos assim a grandeza deles, como a víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assiste. Conforte-nos, pois, reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. Pois é, à medida que a gente vai avançando na nossa responsabilidade,
à medida que a gente vai olhando para as imperfeições, à medida que a gente vai avançando no caminho do esclarecimento, a gente vai ficando constrangido com a nossa primitividade e quanto amor a gente exigiu desses espíritos de luz que nos tutelam, que nos protegem, que nos instruem. Veja bem, a gente está acostumado a olhar o exterior material, mas nós não demandamos de determinado tempo para imaginar a esfera espiritual atuando à nossa volta. Imaginem que se eu tenho um anjo da guarda, que é um espírito que zela por mim, se eu tenho um anjo da guarda que zela pelos meus familiares, se eu tenho um espírito que zela pela família de cada um de nós, eu vou ter vários espíritos na minha companhia, porque na maior parte do tempo não estamos sós, nos relacionamos com muitos familiares e convivemos com eles. Então, quantos espíritos tem à nossa volta nos intuindo, nos auxiliando, nos ajudando? Isso é bom, mas há necessidade que a gente tome consciência da nossa infantilidade e, como diz lá na questão 909, que a gente manifeste a vontade. Essa vontade tem que nascer em nós de progredir, de se esclarecer, de se iluminar, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de ser um espírito melhor. E conforme Kardec perguntou, qual seria as atitudes que teremos que ter para evoluir de uma maneira natural, normal, e mesmo com sofrimento, mesmo em busca do esclarecimento, mesmo em busca da evolução espiritual, da tão falada reforma íntima que cada um de nós trabalha e cada um de nós faz. E isso me constrangeu também quando eu comecei a pensar sobre o assunto. O que a gente precisa? E o mundo espiritual responde: o mínimo de boa vontade. Já pensaram nisso? Então, todos esses milhares de anos de sofrimento, todas as provas pelas quais passamos, toda a vivência de um mundo de provas e expiações que está agora numa fronteira de mundo de regeneração, poderíamos já ter alcançado, se cada um de nós empregasse o mínimo de boa vontade, no sentido de evoluir, no sentido de se esclarecer, no sentido de sintonizar com as verdades do Cristo, de ter uma mediunidade equilibrada. Notem que aí a gente começa a tomar consciência da nossa posição evolutiva em relação aos espíritos de luz. E quanto, na realidade, nós demandamos ainda do auxílio deles nessa caminhada. E que, diga-se de passagem, não estamos sós. Vejam bem, a necessidade que a gente tenha fé, a necessidade que a gente tenha determinação, e a necessidade que a gente perceba que todos esses espíritos caminham conosco, nos ajudando, nos orientando. Vamos então largar a mão um pouquinho do comodismo, vamos assumir um pouquinho a responsabilidade sobre a nossa evolução, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, tá bom? Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site